Meus avós, coitadinhos, foram os tristes. Não tinham a comer, não tinham nada. Tínhamos que nós ajudar os avós, e os meus pais, pobres, tinham que ter também para os filhos. Isto era muito ruim, porque andavam às vezes, portinha em portinha, pessoas que pediam mais, dar uma pinguinha de azeite aos pobrezinhos. Nós lá íamos indo, e para a escola, olha, levávamos uma pedra quente, bem quente, embrulhada num pano ou num papel, para estarmos na escola com as mãozinhas quentes. Não havia força de lenha como agora há. Ninguém ligava. A professora às vezes ainda se leia sentar, nós não. Estávamos cá mais para baixo e tínhamos que aturar aquele frio. Frio e tudo, e pancada. A escola ainda era comprida, mais comprida do que isto. Quando a gente não sabia as coisas, ela, com uma vara comprida, dava-nos na cabeça. Olha-me, ficava-me aqui altos ao pé das vistas. E passávamos muito mal, coitadinhas. Era muito frio, era fome, porque não havia fartura como agora. Os pais iam ganhar alguma coisita, mas o que é que aquilo dava? Era miséria. Cultivávamos muitas terras e as terras não eram nossas. Eram ou de família ou de gente que podiam arrendar aquelas terras, que era para nós, ao fim do ano, termos milho, cebolas e às vezes até feijão, que era para levar aos donos das terras. Quando não tínhamos, tínhamos que pagar a dinheiro. Ficávamos sem nada em casa outra vez, não é? Com muito trabalho e aquilo tudo. O vinhinho, podia ser no lugar onde meu pai trabalhava, ter um vinhinho só para ele. Não. Chamavam aquilo a meias. Era um bocadinho dele para nós e o resto era para o dono das terras. E era tudo assim. Não tínhamos lenha. Estes que andavam a tirar a resina, deixavam assim umas coisinhas, a gente andava a apanhar aquilo miudinho para depois pegar uma lenha molhada. Não havia pão quase para cozer, quem o tinha, quem não tinha. Lá tínhamos que arranjar uma farinhita e aquilo para cozer os pães. O forno era mais tantas da noite. Às vezes eram o quê? Umas 9, 10 horas ou mais, ainda estávamos no forno a cozer o pão. Demorava horas esquecidas. Agora não é? Agora já é diferente. O pão finta mais depressa. E naquela altura não. Naquela altura tínhamos que estar ali à espera para o pão abrir e para se poder pôr no forno. Olha, andávamos com um candeeirito, as pessoas andavam-nos a alumiar. Era uma desgraça, meu Deus, era muito triste. E a gente para criar também os filhos. Já depois, até eu, já me via à rasquinha por causa dos meus. E quem digo eu, outras pessoas, não é? A roupa, não tínhamos roupa como agora temos. O que é que fazíamos? Lavávamos a roupinha, nos enxugava, acendíamos lá uma fogueira na lareira, conforme calhasse, e depois punhamos a roupinha a enxugar para o outro dia para vestirmos. Para quem queria ir, perfeito para a escola, não é? Havia muitas maneiras, muita gente tinha os filhos, muitos filhos, e também não tinham que lhe dar a comer nem nada, era uma desgraça. Depois havia este chão que era tudo em madeira, era tudo esfregado, mas era de joelhos, que eu também lavei bastantes. E às vezes davam uma buchinha, as mães nunca o comiam, davam aos filhos para eles comerem, e eles ficavam sem nada. Pronto. Não havia agora calçado como agora há e aquilo tudo. Naquele tempo até andávamos com chinelos, faziam de pano, umas coisitas pequeninas. Lá íamos nós para a escola. Quando fazíamos os exames, íamos sempre com medo, porque estávamos com medo que a gente não escrevesse bem ou que não saísse bem os problemas e aquilo tudo. A minha professora estava lá no fundo, mas estávamos sempre a fazer uns sinais dos problemas que havia de fazer. Punha assim, uma cruz, ou vezes, ou assim menos, ou mais, fazia lá aquela coisa que era para eu não ficar mal, porque elas pensavam que eu ia ficar mal no exame, porque me gostava muito, porque a minha mãe não tinha dinheiro e muita gente não tinha dinheiro para comprar cadernos para verem, não é? E então na escola havia aquilo, e então dava-nos um livrinho, que era onde a gente ia ver como é que havia de escrever e pôr. Eu pensava que ficava mal, porque aqueles problemas não eram iguais aos outros que tinham, como a irmã da Paulinha, andou na minha escola, já tinham mais alguma coisinha, já tinham dinheiro para comprarem
aqueles cadernos para a gente escrever ali nele próprio, não. Tinha uma rapariga que gostava muito de mim, íamos lá para casa, e ela, olha, é assim, olha daqui, olha daquela. Lá fazia aquilo, conforme eu podia, e ela ensinava. Mas na escola é que era o pior, porque a professora não nos dava conselhos a isso, nem gostava que a gente tivesse a copiar. Era tudo por nossa cabeça. Olha, ainda fiz um exame da terceira. Não foi muita coisa, mas ainda o fiz. Coitadinha, foi à rasca e eu cheia de medo. Quero ver que vou ficar para ti outra vez. E então lá andei, por acaso a professora ficou muito contente. Gostou muito de eu fazer o exame e aquilo tudo, e as pessoas que lá estavam. Mas gostou muito, porque a gente não tínhamos tempo para isso. Que a gente saía da escola, íamos até à fazenda, havia umas ovelhitas e aquilo tudo, e a gente tinha que guardar. Para quê? Para quê? Pois, para os pais irem ganhando alguma coisita, não é? Não havia de outras maneiras. Havia muita coisa que a gente era... Isto aqui era muito pobrezinho. Havia pessoas que tinham uns bens e até regulavam as pessoas para fazer o trabalho, e elas sabiam muito bem com a gente, como a gente vivia. É que de um pouquinho íamos fazendo alguma coisa, não é? Para comer e assim. Havia estas vinhas, nós andávamos a apanhar aquelas vides que cortam das videiras para fazer aqueles molhinhos, às vezes para o lume, ou para se fazer umas brasas quando era para uma braseira, que não havia as coisas que agora há, e aquilo tudo. Pronto, era um trabalho que a gente tinha, mas ainda éramos novos, já íamos trabalhar. As vindimas a gente ia, já nos faziam apanhar os bagos que estivessem no chão, disse que tudo era vinho. Apanhávamos aqueles baguinhos que caíam, as pessoas cortavam e a gente punha-se debaixo das videiras com um baldinho a apanhar aqueles bagos que era para deitar no coisa do vinho, que não se deixava nada na rua, lá no chão. Andávamos assim, às vezes já cresciditas e assim a fazer estes trabalhos. Ou depois o resto é que viam o que nos podiam dar. Era uma coroazita. Não, isto foi muito ruim. Não tínhamos casas, era tudo de renda. Era muito chata, não é? A sua casa? A minha casa, coitadinha, agora já não é. Onde eu nasci, onde nós fomos criados, foi ali, chamou ali em cima para cima no Cabeço, antes de chegar como é que chama? À Fundação. É onde está lá uma quinta dentro, que aquilo era tudo mato. E houve um senhor, que a fotografia de estar lá em cima na Fundação, um senhor que chama-se José Nunes Martins. Este foi um homem impecável. Não tínhamos que dizer dele. Ele tinha tanta pena de nós, que vivia perto de nós. Tinha tanta pena de nós, que ele, quando fosse ao Brasil, ou fosse aqui, ou fosse além, trazia sempre uns bombonzinhos e outras coisas mais, que ele já sabia, não é? Vinha das cidades e aquilo tudo. Chamava-nos e as filhas. E davam-nos aquelas coisas, e até às vezes doces, ou se fosse preciso até de comerem. Deus o tenha lá no céu, que ele foi uma pessoa impecável. Acho que não houve cá ninguém em Oliveira de Conde que fizesse o que ele fez. Tudo. Parte das coisas que aí estão foram feitas não por ele, basta a Fundação. Eu tinha um irmão meu, que já faleceu há muitos anos, e ele vinha do trabalho onde andasse, ali numa quinta em cima, que também foi de lá que eu me casei, e ele ia curar aquelas coisas que fazem que é depois para assentar os tijolos, e tudo. Aquela tira era tudo regadinho à noite para o cimento não estourar, porque era muito calor. E então ele ia todos os dias com um regador e um cântaro, regava aquelas partes, por exemplo, esta sala tem aquela parede, tem aquele conjunto de cimento. E ele ia sempre curar aquilo tudo, todos os dias. Lá esse senhor que já faleceu, que era o senhor José Nunes Martins, adorava o meu irmão. E adorava-nos a nós e quem andasse na rua, que ele era encantado por crianças. E foi ele o único que fez aquilo tudo. Basta que a Fundação foi ele que fez aquilo tudo. Aquela pedra ali embaixo, ao pé daquele jardim, ao pé da estrada, aquela pedra, está lá, os dizeres, e a velhinha sabe, não é? Que era nova ainda, mas já estava crescidinha para saber o que se passava com eles. Era o pai dela
e outros iguais, trabalhavam na Câmara ali no Carregal. Já era tudo, o pai da Paulinha também, era uma pessoa que gostava imenso de nós, e até do meu marido também, que éramos todos ali muito dados, basta que ainda é família, quase um sangue já mais coisa, mas era tudo. Adoravam, gostavam imenso do que faziam, ou que mandavam fazer. Agora não, agora já ninguém quer saber. O senhor Janus Martins, ele foi para o Brasil. Lá era que ele arranjou a fortuna toda e trabalhou lá muito e tudo mais. Infelizmente, depois acabou de morrer na miséria. Aqui já? Não, foi no Brasil, nunca mais o vimos. Ficaram nas fotografias, ficaram muitas coisas dele e tudo mais. Mas depois morreu, morreu no Brasil. E não há quem fale mal dele, só pessoas só que não gostassem dele. Mas ele era uma excelente pessoa. E ajudava-nos muito, que hoje não há disso, percebe? Agora há de outras maneiras, já têm pena das crianças, já têm coisas, chamam-nos, mas quantas vezes a gente vinha aqui à doutrina, ali fora, davam-nos a lição como é que é de explicar, da doutrina, e nós éramos tão pobrezinhos, quando se corta daqui da estrada para dentro, para o parque ali da igreja, para trás, eram catequistas que olhavam por nós, ensinavam-nos e tudo mais, a catequese, tudo. E davam-nos um lanchezinho, numas canequinhas, que lá trouxeram não sei de onde, não é? E aquele queijo tipo flamingo. Ai, a gente que não tínhamos nada daquilo. E eles, então, davam-nos todos os dias na doutrina, davam-nos aquele leitinho, quentinho, e então o queijo, o flamingo, outras coisas mais, porque nós não tínhamos nada, eles tinham pena, e então faziam-nos essas coisas à gente, porque não havia quase ninguém, mesmo os catequistas e tudo, também eram muito boas pessoas. Havia pessoas que não queriam ir, outras ainda íamos, a igreja estava sempre cheia de gente, porque a gente não perdíamos uma missa, nem uma doutrina, nem nadinha, era tudo o que houvesse. Nós estávamos sempre ali. Houve uma praga de gafanhotos. Que nós saíamos às 6 horas da manhã. Quem tinha calçado levava o calçado. Quem não tinha calçado ia descalço. E então tocavam no sino. As nossas mães chamavam-nos, que a gente queria dormir no tempo das cerejas. Fizeram uma coisa que era para ver se a praga dos gafanhotos, que dava cabo de tudo e comiam tudo, chamavam-nos para se a gente levantar cedo para estarmos aqui na igreja. Lá ia o senhor padre a rezar e a gente por caminho e aquilo tudo. Veja lá o trabalho. E depois ainda vínhamos a correr para ir para a escola. Dávamos nisto. Eu quando saí da escola tinha parece que uns 11, 12 anos. Quando saí da escola, em pouco tempo, já tinha lugar para ir trabalhar. Foi trabalhar no sítio Fui para lá. Sua mãe e o seu pai? Era ali numa lojinha que ali ao cabo desta estrada, que agora até dizem que é a taberna do Manel Menino. Do Manel Menino. E o meu patrão e a minha patroa era José Correia, José Augusto Correia. Não sei se conhecem ali aquela gente dos encontros no Carregal. Os avós daquela menina que esteve sempre comigo também, éramos ainda pequenas, novas, fazíamos as nossas brincadeiras e aquilo tudo. Eu fui logo para essa casa e andava lá uma senhora, ia para a rua, quer dizer, para as quelhas, seixar milho, apanhar azeitona, estar as tais vides e aquilo tudo. E eu fiquei dentro de casa. Era nova, mas já fazia muita coisa. Tínhamos muitos animais, fazíamos enchidos e então nós íamos, assim tenho eu os meus joelhos, eu imundas. Era a esfregar o chão com uma coisa de madeira, a gente punha ali os joelhos dentro, punhamos um trapo para não doer tanto nas madeiras. A água ali ainda havia, naqueles poços e tanques. Mas no nosso tempo que a gente não tinha coisa, era nos chafarizes.
A gente andava sempre a lavar as casas com água, que iam uns buscar aos chafariz, outros tinham os tais poços, os tanques, e lá nos davam na água, aquela estava suja, ou deitavam fora, botavam mais, e zumbi, 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 até com outras coisas que deitavam nos sobrados para ficar bonitos. A gente passava um martírio. Ao longo da sua vida, em que é que trabalhou exatamente? Trabalhou na casa dessa senhora? Mais, depois saí para outros lados. Eu depois saí dessa casa, que a minha mãe ficou muito doente, e depois já comecei a crescer, tinha aqui alguns 13, 14 anos, talvez. Uns 13 ou 14 anos. E depois, então, dali, a minha mãe ficou melhor e aquilo tudo traziam este ao meu irmão, que já está ali na Casa Branca. Trabalhava ali em cima, ao cimo daquelas, não sei se já viram lá, aquelas casas que chamam das Marias, que vendem vinhos. Esta estrada direta para cima, a encontrar a outra direta também. Ele andava lá no jardim e então arranjaram-me lugar para lá. Bem, lá fui também. O passado que tem um tempo os senhores gostaram muito de mim e fui lá para dentro, para casa. Até me casar de lá. Estive lá uns 5 anos. Eu estive lá quase, foram 5 anos ou talvez até passar. Eles adoravam-me. Não tinham filhos, não tinham ninguém, tinham as pessoas de casa e aquilo tudo, mas filhos não tinham. E então eu fiquei ali também a trabalhar até às tantas. Quando eles cá estavam no verão, eu vinha para casa para ter as coisas preparadas, que a velhota era já muito velhotita, não podia caminhar muito bem, para lhe chegar as coisas à mão, batatas, hortaliças e aquilo que a gente levantava-se muito cedo, porque eles queriam os pequenos almoços muito cedo, e então eu ajudava. Quando era a certo ponto da manhã, então ia lá àquela hora fazer uns aperitivos, e então eu tinha que estar sempre ao pé dele, que é da minha empregada. Lá tinha que ir a Maria Amélia para a empregada, para o patrão. E fazíamos assim aquelas coisas ali, trabalhávamos muito até às tantas da noite, que juntavam lá muita gente da Espanha. Paravam a ter muitos espanhóis? Sim, vinham cá, de fora, de Lisboa, de onde eles estavam. Olha, vinham passar férias. A quinta é enorme, fizeram uma piscina, que é onde a gente lavava a piscina para quando eles viessem estar as aguinhas limpas, fizeram uma casinha à parte, para nós termos ali tudo, para quando eles quisessem lanchar, ou até almoçarem, aquela quinta era enormíssima, carregávamos tudo de cá de cima do pé da estrada da casa, e levávamos para baixo para eles almoçarem, ou a fazer outras coisas, ou pronto, ou até o lanche e aquilo tudo. Era gente que vinha de longe. Em que anos é que trabalhou lá? Recorda-se mais ou menos? Eu sei lá, então eu casei-me, veja lá bem, eu casei-me a 21 de novembro. Eu já tinha 19 anos. Então foi em 64. Parece que sim, eu agora estou muito passada porque eu às vezes não ligo aos papéis. Só às vezes quando tenho uma coisa vou ver o que é que se passa e eu olhar para a fotografia. E então eu casei-me, tinha 19 anos e o meu marido tinha 20. E em 20 também. E então, olha, depois nós casámos também e fizemos a nossa vida, um bocadinho ruim, um bocadinho mal. O pior foi depois de ele ir para a Guiné. A minha menina tinha 11 meses, veja lá. Eu tinha 11 meses. Eu então, cá tive que andar a aturar a filha, andar ao dia fora com ela ao colo. Pessoas, a mãe ali, a Vilinha, sabe perfeitamente que eu tinha a minha filha sempre ao meu lado, eles foram sempre muito bons para ela. Tinha a minha mãe passava lá ao pé da casa dela, é que me levava com eles, para eu não estar a perder muito tempo, mas ela onde se deitasse ficava. Não deu trabalho nenhum. Falava com o seu marido quando ele esteve na Guiné? Não tínhamos telefone, não tínhamos nada. E eu andava sempre à espera, que eram uns papéis, chamavam aquilo uns... E eles escreviam aquilo tudo e depois mandavam. Aerogramas. Mas aqui ao fundo está lá aquela casa ali fechada, que era uma loja, e as pessoas vinham aqui para ver se tínhamos correio ou não. Por acaso vieram cá e ouviram o meu nome. E eu então agarrei e vim para ver se cá tinha. Fiz contas que não sabia, mas ele era tão esperto, o velhote,
que ele disse assim, já te foram com o prato? Eu não, eu nem estava em casa, nem estou em casa. Era só para saber, que já há tanto tempo que não tenho correio, senhor, ele chamava-se Domingos Brito, como diz ali. E o meu marido foi criado com eles, aqui, que a casa da minha sogra é com além. Eles foram como pais, que também passavam muito mal, percebe? E eles tinham mais alguma coisinha, a mãe, a mulher, e ele adorava o meu marido. E ele estava sempre com aquela coisa, mas ele sabe o que é que queria. Era ler primeiro os papéis, e depois colava-os, e depois, no fim, enganava-nos. Mas eu, quando era para mandar algum dinheiro, porque ele, coitado, lá fazia umas barbitas, e cortava o cabelo, e aquilo tudo sempre tinha tostõezitos. E eu, nas cartas que ele mandasse, nunca lhe mandava dinheiro. Eu era sempre nesses aerogramas, colava ali, ninguém podia mexer, só se os desviassem. Pronto. E era assim, eu andei 2 anos, ainda passou 2 anos à espera. E eu com a minha filha, tinha que ganhar dinheiro para a renda da casa, tinha que ganhar dinheiro para manter a minha filha, para vestir e para calçar, e eu na mesma, ainda trabalhava na maquilha dos meus pais, para ter ao menos umas batatinhas e o que fosse preciso naquele tempo. Tinha que dar dinheiro. E eu, coitadinha, andava sempre 1 hora ali, um dia ali, meio dia acolá, lugares ruins, tudo. Olha, eu passei uma grande negra vida. Sempre aqui a Oliveira de Conde, nunca fui para mais lado nenhum. E era comum as pessoas trabalharem assim Sim, em vários pois sítios? olha, se houvesse roupa para lavar, lavava-se, estendia-se, apanhava-se, se fosse preciso passar a ferro, passava-se, mas se houvesse coisas no quintal, a gente ia, fazia, ou umas batatas, ou um feijão, ou limpezas das terras, e tudo mais, não é? Nas videiras, a gente chegava um pau para os cachos não caírem para o chão, tudo esticadinho, tudo. A Bilinha sabe muito bem o que eu ali fiz em casa. Sempre gostei deles, ainda hoje me veneram, todos. E então, quase que eu sou filha deles. Até ainda hoje. Veja lá, que já estou há 41 anos naquela casa, do lado, naquela onde eles tinham os coisas pós-filmes e tudo. Estive lá 23 anos, ainda creio que... Mas o meu marido, não, os teus filhos precisam de carinho. É isto e aquilo. Não. Arranjam outra, que veio umas senhoras até do Porto, queriam que eu lá ficasse, e ele não me deixou. E fui sempre trabalhando. E eu em muitas, que andávamos na Vindima, na Azeitona, então na Azeitona que era pior. Cheguei aí para o Rio, com uma codita de pão numa bolsa, e o que é que a gente comia? A chover, chegávamos aqui todos encharcados, com as coisas à cabeça, da azeitona e tudo. Aqui éramos todos, e olhe, aqui nesta casa que aqui está, eu mais uma do cabeça, uma velhota, que até foi morta ali com uma caminhonete ali à Casa Grande. Éramos nós tão amigas, a minha filha ficava com a minha mãe, outras vezes vinha comigo. E ela gostava tanto de mim, olha, vem cá até comigo, sabes porquê? Porque não está a chover e a gente não pode ir para lado nenhum. Olha, vamos cozer os toldos e os sacos para a azeitona. Era onde a gente ganhava um dinheirinho para a gente sustentar. O meu marido não me mandava, porque ainda não tinha dinheiro para mandar nada. Depois, um dia é que então comecei a receber. Essa tensa que vinha era a condutada para poder ter dinheiro para a minha filha, já nem digo para mim, para sustentar e para pagar ainda de casa e tudo. Pronto. Lá então recebia aquele dinheirinho e ia ao carregá-lo. Era ali o pai da menina, deve ser parenta, não é? A Paulinha, deve ser parenta. Então o pai dela foi uma excelente pessoa. Tratou sempre da gente e aquilo tudo. E então ele é que me dava sempre dinheiro. E o pai da Vila, quando ele não estava, era o pai dela que me dava. Eu lá punha aquele dinheirinho guardadito. Quando veio ainda cá tinha umas pacatas, pelo menos 2 chinelos. E foi assim, foi uma vida triste. Uma vida muito triste. Mas foi-se andando, ainda cá andamos agora. E muitas colegas minhas, que também tiveram que trabalhar, porque os maridos estavam lá fora, tiveram que trabalhar como eu e com outras, mas as outras não se importaram. O que é que o seu marido fazia? Onde é que Olha, era no trabalho da terra e também faziam casas e ele, para trabalhar,
não havia moleza, aquilo era para a frente que era caminho. Só que teve uma crise quando veio lá de fora que... Mas onde é que ele esteve? Na Guiné. Só, Lá, que veio de lá estragadinha. lá? Esteve lá e gostou de lá estar e tenho fotografias deles e tudo. Daqueles onde ele trabalhava e aquilo tudo. Mas foi sempre para trabalhar, aquilo era uma doidice. Eu pegava em tudo para trabalhar, ainda hoje. Trabalhava de tudo. Só que, meu amigo, a vida era muito ruim. Não dava para nada. Eram pagos ao dia? Recorda-se como é que era o pagamento desses Olha, trabalhos? 12 mil reis por dia. 12. Ou depois passou a ficar a 20 euros, a 20 escudos. 20 escudos. Então o que era aquilo? Quem tinha uma casa de família? E em casa dos meus pais éramos 5. Um foi para o Alentejo, para ganhar alguma coisa. Outros ficaram por aqui, coitadinhos, tínhamos que arranjar um diazito, outras vezes outros na escola, e outros para aqui, outros para acolá, pronto. Depois tive, foi o meu irmão, mais velho, que foi para o Alentejo. A gente até ia esperar ao Carregal. Quando vinha no comboio, a gente já ficava toda contente, com as arcas cheias daquelas roupas cheias de beijos e tudo. A minha mãe tinha que lavar aquilo tudo. Mas era muito comum as pessoas daqui irem para o Alentejo e para as zonas do país onde a agricultura estava... Iam para lá, que era o tempo do arroz e de outras coisas mais que eles lá faziam. O meu ia todos os anos. Iam lá passar temporadas. Sim, então... antes de se casarem, era para lá que ele ia. Depois, no fim, quando veio esta coisa, e trabalhou muito ano, passou a tropa cá. Ele assentou para a 100 em Aveiro. Tinha a minha filha pequenina, foi uma avó minha, a avó até que era dele. Foi comigo no comboio, que eu não dava rego naquilo e ela já sabia daquilo. Foi então fomos para lá, para Aveiro, no dia que ele foi jurar bandeira. A minha filha ainda era pequenina, de colo, pequenina, pois. E então, depois disso tudo, então é que foi para a tropa, para a Guiné. Lá é que ele estragou a vida dele. Estragou e sabe Deus o que eu passei. Porque olha que não é fácil. Eles virem lá de fora da maneira que eles vieram. Estranguladinho, partia tudo, arrebentava com tudo, nem sabia se estava bem. Batia ou qualquer coisa, ele vinha passadinho. Oh, passeias mal. Ele nem quer que a gente fale nisso, mas realmente muitos ficaram sofridos, outros não vieram já. O meu veio, graças a Deus, mas ficou sempre, ainda hoje. Eu digo que ainda hoje tem qualquer problema. E às vezes não anda bem. Depois disso, quando veio de lá de fora, então ainda pior. Era pior, hein? Sei lá o que é que eu passei. E as pessoas que vieram, uns vieram também, ainda hoje sofrem, outros morreram, os amigos dele, parte deles e aquilo tudo. Mas o meu foi uma coisa por demais também. E ainda hoje sofre isso, porque eu sei que ele sofre. Posso estar agora muito bem, daqui a bocado se tiver qualquer problema, já está tudo virado. São coisas da vida. Não foi só eu que sofri, mas há pessoas que sofrem menos que outros. Pois têm pais, não é? Ajudam-nos, ou ajudavam. Eu não tinha ninguém. Os meus irmãos, coitadinhos, mesmo o meu pai, sem poder, deixou de trabalhar, tinha hérnias, tinha tudo, não podia andar ao dia fora, não podia fazer pesos, então que vida era a nossa. Olha, cada um foi para sei lá. Quais são as principais festas, tradições aqui da Quinta do Conde? Oi, eram muitas. Conte-me. Eram muitas, já estão lá em cima, ao pé da fundação. Há lá uma coisa em pedra, chamam aquilo, tinha até uma cruz, pronto, é tudo em pedra. Como ali temos além, na estrada. E depois fizeram aquilo tudo, e então ali é que era o lugar onde a gente fazia as danças. No São João, era para outras alturas, que houvesse uma festa e tudo. Depois havia aquelas concertinas e outras coisas, sabe? Tudo dançava. Então, uma dança era dos pequenitos e outros era dos maiores. Já, quase todos já lá está, outros ainda cá estão. Olha, aquilo era de perder de rir. Estava lá um senhor que se chamava, também era muito amigo do senhor José Nunes Martins,
Ângelo Martins, que ainda eram família. Olha, aquilo era para dançar com outra pessoa, aquilo eu nunca vi. Toda a gente dançava. No tempo que nos podia, agora já deixo, que a gente tínhamos a Páscoa, ninguém cantava. Nosso Senhor tinha morrido, ninguém cantava. Então o que é que a gente fazia? Punhamos todos numa roda, rapazes e raparigas, com o lenço na mão, andavam de roda e deixavam ali o lenço. Ninguém podia olhar para trás. Mas havia algum espertalhão ou espertalhona, apanhavam logo o lenço. Quem apanhava o lenço, o outro tinha que ir para dentro da roda e a outra andava de roda. E às vezes tornavam outra vez a deixar o lenço no outro lado, quem desce com ele, então a outra também ia para lá e o coisa ficava, o lenço na outra mão. E quando era por a Páscoa, era esse assim, mas havia outra coisa. Nós tínhamos ali muitos velhotes, e uns cântaros de barro, e uns de lata. Então o que é que a gente fazia? Pedíamos aquilo tudo aos velhotes, que já não prestavam nem nada. Então não quer crer que nós andávamos a jogar, era a panelinha. Pronto, eu jogava agora para aí, daí ia para ali, corria a roda toda, aquelas eram rodas enormes, crescidos, outros mais pequenos, aquilo tudo. Quem segurava o pote se era de barro, quem segurava. Quem segurava, caiu no chão, perdi. Mas aquilo era engraçado, e fazíamos assim aquilo tudo, porque não havia televisões, não havia nada. E então a gente animávamos ali, e cantávamos, dançávamos, havia uns homens com aquelas concertinas, com as modas que eles entendiam, e como é que é dizer, e gostavam de ouvir, as pessoas do chacho, do milho, que a gente andava a chachar naquelas telhas grandes, com o chacho, cantávamos, e aquilo tudo, coisas do São João. Temos um São João ali perto do Cargal, ao pé do Pingo Doce. Okay. Do Pingo Doce ao São João, chamam lá a albergaria. É o padroeiro de... É de lá. E daqui é o São Pedro. É o São Pedro. E também faziam festas? Aqui temos feito todos os anos. Ainda fazem? Ainda fazem, às vezes ainda fazem. Só que agora, nesta coisa da epidemia, não deixaram fazer. Este ano, graças a Deus, já foi já fomos beijar os ramos àquele pelourinho que ali está à frente na estrada. Aquilo tudo se enche de gente. O senhor padre vai lá para uma casa dessas onde eu estive e acaba-se lá a vestir, com a roupa que leva, e aquilo tudo junta-se ali muito bem, cada um com o seu raminho na mão. Pronto, e aquilo é benzido. Então os velhotes e gente ainda nova tinham aquelas concertinas, nem que tocassem muito bem, e a gente até os arremedava, como eles começavam a dizer, e pom, e outros dali, da colar, e pom, e aquilo tudo sorria, porque eles não iam com a letra. Faziam conforme aprendiam às vezes a cantar. E as mulheres do chacho e aquilo tudo, cantavam aquelas modas e eles aprendiam, e depois escreviam lá para eles cantarem. Pronto. Mas é tudo muito divertido. Tudo brincava. Também cantava? Ou só dançava? Eu cantava muito bem, agora que já não. Mas faziam as cantigas já ao desafio? Era, às vezes era. E então, quando aprendi uma moda, a minha mãe, Deus lá tenha, para cantar. E nós todos saímos, tanto os meus netos agora pequenos e tudo, já têm aquela coisa de cantarem. Tenho lá uma bebé com 4 anos. Ela, para cantar, está por ali. E para dançar. No outro dia, a minha filha veio cá. Trouxe a fotografia dela a cantar e a dançar. E eu disse, ai, que tens a tua avó. É tudo, a mãe dela, a minha filha era o mesmo. Eu também tenho assim muitos jeitos para... Agora já não tenho coisa, mas a minha mãe era uma pessoa, toda a gente falava. Ela podia estar não sei aonde, a cantar no chacho, associámos o milho, a lavar roupa, outras coisas, que toda a gente gostava dela. Por cantar. Muita gente antigamente era tudo a cantar, até homens e tudo, porque ainda hoje se vê muita gente a cantar em certos lugares, porque aprenderam. Aqui não tinha letra, era a gente que pegava naquilo e cantávamos, todos ficavam a olhar e a dançar, então não se importava. Tenho aqui um dedo neste pé, aleijado, só a unha, porque a minha mãe foi dançar com uma pessoa que também já lá estão todos lá, e eu era pequenita, andava atrás dela a chorar, eu não tinha coisa ainda para dançar. Elas usavam uns sapatos
com um salto muito alto e rijo. Eu andava lá de volta delas, agarrada na saia, e elas, quando foram dar a volta, a mulher que andava a dançar com ela, pisou-me o pé. Nunca mais ficou bom. O dedo me trei e tudo, sempre com aquela coisa na unha. Éramos pequeninas, já andávamos a dançar. Passávamos muita fome, muita miséria, de muita coisa. Mas, para essas coisas, era uma alegria. Agora vamos ter o São João, aqui, na nossa terra. O menino sabe, aquele que lá está fora, só o chama menino. Vão lá fazer a festa. Eu, quando era por aí, já altura, ficava lixada. Vou dançar. E dançava. Às vezes fui com sapatinhos para lá muito jeitosos. Veio umas pessoas daquela lá além de Arganil e depois descalçaram-nas, porque também os nossos também foram para lá. Descalçaram as chinelas, as tamancas e deixaram-nas a um lado. Aquela gente ali naquele lado e elas também a dançarem. Digo eu assim para que andava a dançar comigo. E pá, estão ali umas tamancas, vais ver o que é que te vai acontecer. Enfiei os chinelos, os sapatos que eram muito fininhos, nos pés, que eram de pano, dentro das tamancas, e eu dançava com ali tudo, punha a olhar. Ai, ela vai cair! Ai, ela vai cair! Era eu que dançava com as tamancas e sapatos. E tínhamos aquela gente que agora já não me dá para isso. Recorda-se o que comiam nessas festas? Isso diferia muito a comida do que mais. Sardinhas, febras, caldo verde. Coisas que não comiam no dia-a-dia. Sim, naquela altura era ruim. Mas o São João não era aqui. O São João era ali ao pé daquele largo, que está ali ao pé da rua, ao pé da estrada, e que tem aquele cruzeiro, e nós éramos lá em cima. Nós dizíamos uns que eram, estes que eram da Rússia, aqueles que eram, ai, que nome é que puseram à nossa? Ali era a Rússia, ali em cima já não me lembro o nome que lhe davam. Fazíamos duas partes. Ou depois iam, os lá de cima vinham para aqui. Ai, nós é melhor. Pois eles iam para ali. Nós vamos nisto. Mas aquele era engraçado. Tinha um irmão que subiu a um poste ai, como é que se chama? De eucalipto, amarrado naquela coisa que lá está, que ainda lá está, mas mudaram-na por causa da rua ser mais coisa para passarem os carros. Amarrou e ele subia por ali acima para ir pôr um coiso a luzir com luz lá em cima. Só estávamos a ver quando aquele cá chegava abaixo e arrebentava. Mas Deus, o Nosso Senhor, nunca o arrebentou. Olha, há 2 anos fizemos ali o São Miguel, fora, no fim de recolherem os santos e aquilo tudo. E era outro padre, cá esteve. Fomos para ali e eram as da Oliveirinha, que elas têm lá um coisa para tocar e aquilo tudo. E eu fui arrancar quando começou aquilo de dançar, aquilo tudo prontinho, que é que a Maria Amélia faz. Fui buscar uma mulher que estava sentada, que me deu muito bem com ela, de Travanca, daqueles lados de Travanca, ali perto. Então fui dançar com elas. Elas começaram a ver que eu andava a dançar sozinha, depois começou-se a juntar mais gente e elas, então essas da Oliveirinha também foram dançar, mas elas já andavam cansadas de tocar cavaquinhos e aquela coisa. Olha, sentaram-se. E eu fui lá e disse assim, aqui hoje ninguém se senta. É para dançar, é para dançar. Foi até às tantas. Aquela gente a olhar, mas como é que elas aprendem? Como é que elas sabem dançar? Era o tempo antigo. O que é que mudou a nível da paisagem, dos edifícios? Ficou tudo muito esquecido. Muito esquecido. Dos campos? Dos campos. Têm casas boas, não as utilizam, outras vendem-nas, que há pessoas que têm dinheiro, não é? Arranjam aquelas casinhas e vivem naqueles quintais e aquilo tudo. Já nunca mais foi, nem nunca mais é o que era. Que isto era bonito antigamente. Aqui de Oliveira do Conde tinham muitas coisas que toda a gente gostava. Agora não. A gente lavava a roupa num ribeiro que ali há embaixo, chama lá a Azenha, e corávamos a roupa, arremendávamos a roupa, a que não fosse preciso arremendar, nem corar que é no chão, que não é como agora, é lexívias e outras coisas mais. Corar ou havia umas ervas ou havia a pedra. A gente ia lá ao fundo regar, por baixo de uma ponte que passa, a ponte por cima e a gente era por baixo, metidos na água para lavarmos naquelas pedras. E então,
que estivesse bom, clarinho, e que as coisas, punha-se a enxoar lá naquelas silvas, naquelas coisas. A outra tinha que se pôr um bocadinho no chão para ficar bonita. Era com cloreto. Não havia lexívia, era cloreto. Onde arranjavam o cloreto? Olha, era o que vendiam nas lojas. Sim, vendia-se nas lojas. E então lá íamos lavar a roupa e punhamos lá, daí um bocadinho já estávamos como é que eu ia dizer? Já estávamos a apanhar a roupa porque já estava à maneira da gente. Lá íamos outra vez para baixo do ribeiro e lá passávamos a roupa, a água, e lá íamos tender onde calhava. Olha, vinhamos lá às vezes de noite já com a roupa quase enxuta. Neste tempo, outras ainda não estavam enxuta, outra ainda corava outro dia. Passávamos a vida lá. Que memórias é que tem do 25 de Abril de 1964, a Revolução? Ai, meu Deus, 25 de Abril, eu não fui lá ver o que se passava. Mas do que se recorda desse dia? Nesse dia, já andavam, aqui em Oliveira do Conde, já andavam, quer dizer, vinha gente dali de Alvarilhos, ali de Travanca, ali de cima de Oliveirinha, muita coisa, e vinham aqui fazer aqueles ensaios ou aquelas coisas do 25 de Abril, pronto, faziam aqui para toda a gente ver o que é que a gente podia dizer ou fazer, não é? Eu não. O meu 25 de Abril um dia foi muito triste para mim. Então. Olha, porque houve uns problemas e eu depois, a tal coisa das tropas lá de fora. Claro. O marido ficou muito mal e depois no fim ainda tive que sair de casa e depois... E tinha o meu filho ainda pequenino e aquilo tudo, sabe? E depois eu digo, ai, esta gentinha que ali vai, soubesse que eu gostava aqui, vinham cá ter comigo. Era lá em cima numa fazenda que eu tinha ali. Houve uma pessoa que me viu outro dia. Logo viu que ali que havia de haver pé. E disse assim, olha, um lindo lugar que me ficou na ideia. Eu não ia a lado nenhum. Ele também era raro sair de casa. Mas eu ouvia as pessoas que passavam, que estavam até aquele tempo a conversar e falarem no 25 de Abril e disto, e como é que havia de ser, e como é que há de ser, e aquilo tudo, mas eu não. Mas foi um bocado mal. Não digo mal, nem digo bem. Eu acho uma coisa só assim, que o 25 de Abril deu muita liberdade, não deu? Deu um bocadinho de liberdade. Mas a gente não entende nada, porque não somos dessas coisas, não é? Mas gostei numas partes e noutras não, porque ficou muita gente assim à balda, nunca mais quiseram. Eu também digo, o 25 de Abril deu cabo de vocês. Até porque não sei o quê, porque vocês trabalhavam porque tinham fome. E hoje não trabalham porque têm a barriga cheia. No meu tempo não tinha a barriga cheia como vocês. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, mas não é como agora, porque agora já têm mais liberdade. E a liberdade foi dada que não havia de ter sido, que era para vocês serem mais castigados, dizia eu e muita gente. Pronto, não digo a todos, mas são pessoas que não entendem, só querem andar à vontade. 25 de Abril foi à vontade. Está certo, tudo bem. Antigamente não era isto. Tínhamos que andar, se o queríamos comer, se o queríamos ter. Agora não. Não acho que fosse muito mal, pronto, também não acho isto tão mal. Mas há coisas que saíram um bocadinho mais para o outro lado. Mas não falo mal, credo, por amor de Deus. Lembra-se das primeiras eleições, quem votou? Pois essas eleições é que foi que naquela altura tive esse problema e nunca fui contra ninguém. Cada um era seu e fazia ali no clube adiante, quando não podia ser no clube, era noutros lugares, podiam ter, não é? Pronto. E ainda andaram aí muito tempo para terem essas liberdades de terem onde as pessoas também ainda chegaram, acho que vir aqui, naquele tempo. E nas escolas, iam para lá, no clube ali adiante, depois ainda, acho que até foi dos primeiros. Pois, não digo que esteja mal, mas há coisitas que a gente não as usava. Claro. E hoje temos um bocado de paciência para aturar tudo. Mas pronto, olha. Logo, sabe o que é que interessava? Era que a gente tivesse saúde e paz. Agora, há um tempo para trás, muito dorida do que a gente via na televisão. Eu disse, olha, não sei se é verdade, se é mentira, mas a gente via as pessoas. E a gente chorava, que a gente tinha que comer, tinham de dormir, tinham de estar. Pouquinho, mas tínhamos.
E agora foi isto tudo assim. Como é que é viver hoje aqui? Hoje já vive muito melhor que naquele tempo nosso. Nós não tínhamos liberdade nenhuma, agora tudo tem liberdade, tem uma boa casa, do bom e do melhor. Não lhe falta nada em casa, por enquanto, de móveis, disto e daquilo. E antigamente não. Agora, isto em Oliveira do Conde já foi melhor do que agora. Mas sendo que estão muito isolados, que há pouca gente? É que a gente agora, até ainda ficou pior depois que veio esta epidemia triste. A gente passa nas ruas, passávamos os nossos cestos carregados disto, carregados daquilo, ainda se via muita gente na rua, agora não. Quando chegamos aí perto das 10 horas, é raro encontrar-se uma pessoa na rua. Outros não têm em casa, também têm que se meter em casa, porque também a vida tem que pagar aquela renda todos os meses, não é? Também têm casas. E aquilo tudo. Mas agora ficou muito ruim. As lojas fecham, outras coisas também não existem. Até os próprios animais andavam com a gente, quer dizer, ficávamos tranquilos, era a nossa alegria. Agora acho que até daqui a pouco já não há animais, há aí meia dúzia de ovelhas e o que calha, a gente ainda se entretia com elas, agora não. Porque ainda cultiva a terra, de facto. Cultivam terras. E ainda há eu também gente... as tinha, mas agora deixei porque não tenho saúde agora. E já não há muita gente aqui a cultivar? Há ali uma pessoa além que tem um grande rebanho de ovelhas, outras ali para além, mas dizem que não dá porque o leite está barato. E outros, coitados, começam a ficar fracos, não têm saúde e tudo mais, e é por isso. Ou mais de resto, aqui era uma alegria. Em Oliveira do Conde era uma alegria, de todas as maneiras. Era carnaval, era tudo. Até carnaval fazíamos. É verdade, eu tenho lá as minhas fotografias. Vestia-me de qualquer maneira, vestia isto ou aquilo. Tenho-as lá. Às vezes até ainda sorria. Até para Cabanas fui lá fazer o meu show. Pessoas passavam por mim. Ai, aquela é fulana. Oh, minha senhora, vires cá para mim. Ai, eu não, que sou muito feia. Queira lá como é que eu fui vestida. Com uma saia que ainda está lá, com umas couves a enfeitar de trás e um boneco com os óculos. Deus que me perdoe que ele podia ralhar comigo, podia me prender. Eu depois pus um papel num jornal, aqui pregado nas costas. E eu lá ia, quando me olharam, ver as saias e o avental com couves e o raça dos ministros todos à minha costa, ainda levava o coelho, era o coelho. Oh, minha senhora, fui para a televisão. Oh, minha senhora, então, porque é que a senhora traz aqui tanta couve? Eu vim, o coelho não quis comer. As couves, olha, tenho que ir outra vez para casa. Então o coelho comia, por uns óculos pretos, assim como os nossos. E por uns óculos segurozinhos aqui atrás. E aquilo tudo. E eles afirmaram para a televisão, disse assim, agora que já está tudo estragado, já estou na televisão. Mas de muitas qualidades e de certas maneiras. Eu tenho lá tudo. E retratos e tudo, aquela gente ria. E tinham lojas, onde tinham mercearias, onde vocês buscavam não, a mercearia, tínhamos adiante onde eu disse que era o Manel Menino, onde eu os lavava de joelhos. Tínhamos essa freguesia, tínhamos esta aqui, que ele tinha inveja, que íamos para lá para além, comprávamos aqui. Tínhamos outra mais abaixo, que até lá esteve uma cunhada minha, tinha também café. E tínhamos mais duas no Cabeço. A do Cabeço ainda existe. Que o dono morreu, mas está a filha e o genro. Tem aquilo aberto. Tem o mercado e tem um café ao lado. Mas lá, no café, é que a gente íamos lá comprar as coisas, porque ainda não tinham aquele mercado ali ao lado. E tínhamos outro cá em baixo. Pelo menos eram 1, 2, 3, 4. Fora os que fecharam. 4. E este 5. E havia ali um velhote adiante, ao pé deste tal cruzeiro, que também vendia umas aguardentezitas e aquilo tudo que era para as velhotas. Só que é que elas faziam? As velhotas que bebiam aguardente. Já uma já era manca da perna. Agarrava, levava um copito debaixo do avental e zunquilitrum, para onde é que vais? Oh, vou ali ao Sr. Filipinho. Já sabemos o que vais fazer. Então o que vou fazer eu? Vais buscar a aguardente para a perna.
que ela era manca e mas era para ela mover. E o peixe? O peixe Como é que chegava cá? eram das sardinheiras que havia e vinham de cabanas aqui venderem. Apregava-se a amarra quando era do peixe. Eram dois que vinham de lá. Um era de uma menina que agora morreu ali, que era tio dela. Morreu ali ao café. Eram esses que vinham de fora da terra. E havia outro de Travanca. E aqui havia muita gente. Aqui numa casinha que está aqui, encostada, era de uma tia minha. Vendia sardinha, assim. A outra maior, ou carapaus, ou isto ou aquilo. E a minha mãe, o que é que fazia? Pegava em 2 ou 3 ovos, olha, vai à tia a ver se ela te arranja a sardinha. Que era para eu dar os ovos e trazia a sardinha. Mas era uma sardinha amarela, muito calcada com sal. E eles adoravam aquilo, que coziam aquilo até com batatas. E comiam aquilo tudo. Ela não via a minha tia, coitadinha. Mas ela, com as mãozinhas dela, e aquilo era um tabuleiro, pronto. Um caixote. E então mexia ao sal, ia palpada com as mãos quantas sardinhas eu havia de trazer. E depois dava-me sempre 2 ou 3 para mim e para os meus irmãos. Mas pequeninas. Pronto. Havia outras que vinham da Azenha. Na Azenha também lá havia umas peixeiras, outras cá para cima. Andavam sempre aí a vender, mas vinha muita gente de fora a vender cá o peixe. E aqui não havia lojas para vender peixe, como no Pingo Doce, como em outros lados, não é? Não tínhamos. Eram elas. Lá vendiam a sardinha, lá se fazia o comerzito, umas sardinhas e aquilo tudo. Havia muita coisa, isso é que era verdade. Mas quem tinha, comprava. Quem não tinha, paciência, era batatas, com uma cebola picadinha. Se houvesse ovos, era um ovo. E era-nos comer. E tinham feiras e mercados? Tínhamos ali chamou ali os Carvalhais, e tínhamos no Carregal do Sal. E por acaso, era ali que a gente íamos às vezes às feiras comprar, também. E o Carregal já era um bocadinho mais longe e a coisa, mas gostávamos daqui. Agora teve muito tempo sem vender. No Carregal a mesma coisa, pois agora começaram a vender outra vez. Era onde vendiam os porquinhos, para a gente ter dinheiro. Ou depois era para pagar a renda da casa, outras vezes para outras coisas, e então o que é que se faz? Era também para comermos, mas tínhamos que comprar outro pequenino, para depois criar para outra altura. Também tínhamos muito enchido, nesta loja que a gente chama de Menino. Eu estive lá, ainda há uns anos, e eu comecei a aprender a fazer as chouriças e a amassar o pão. Tínhamos um forno fora da casa, atravessámos o arroz, logo mais adiante. Era uma mulherzinha que ia lá acender o forno, mais a senhora, e depois o dono da casa e do mercado ia lá ter comigo, fechava a porta, ia lá ter comigo e com a mulher, para me ensinar a deitar o pão dentro do forno. 25 tostões cada pãozito, pequeninos. E não tínhamos mais nada, tínhamos que ir comprar, não é? Eu comecei a aprender, era eu que acendia o forno, aquecia-se o forno, ia buscar a maceira à casa para não estar lá tanto tempo, às vezes que não... Deitámos no fermento, enquanto ele não estivesse assim bem abertinho e tudo mais para se deitar ao forno, não saíamos dali. Então eu aprendi a aquecer o forno, a deitar o pão, a tirar o pão, a levar aquelas gamelas de pão à cabeça, ainda hoje sou pequenita, mas naquele tempo ainda não era coisa, e porcos que tínhamos que vendiam a carne na feira. Tinham uma fragonete, metiam ali 2 porcos ou 3, uns já partidos, outros sem ser partidos, para ir para a feira vender. Fazíamos morcelas, fazíamos chouriças, os farinheiros, a carne também para se vender. Aqui, na tal loja, e eles lá nas feiras. E a gente tomava conta da loja, tomávamos conta das outras coisas, eu e a senhora, e eles quando vinham, comiam alguma coisinha, que a gente não tinha tempo de comer nas feiras, e lá se governávamos assim. Fazíamos tudo. Não ia para a cama enquanto não cozesse as meias com um ovo de madeira, para a gente pontear aquilo tudo bem. Eram 10 horas, eu ainda estava acordada e já estava a fechar os olhos.
Quando depois ela via que eu estava a fechar os olhos, anda, agora vai para a cama. Pá, já fizeste o taquinhão. Ensinava-nos a fazer casacos e aquilo tudo tínhamos que aprender. A passagear as meias, ou a passar a ferro, ou a dobrar a roupa, tudo. Fiz-me lá mulher, não, porque já era mulher, uma menina, uma mulher já crescida, mas tinha que fazer aquelas coisas e tinha que ser. A casa, uma era encerada, a outra era esfregada. Os meus patrões ficavam cá em cima a tomar um pequeno almoço e eu estava a varrer a loja. Tudo para quando viessem estar tudo barridinho. Àquelas horas já estava tudo barrido. Vinha um, queria o caldo de aguardente. Dei-me cá o outro, já queria um copo de vinho. E eu lá ia, eu fazia tudo. Ela disse-me, pois, fazias tudo. Então, se eu estava a ganhar, tinha que ser. Naquele tempo era uma bacatela. Eram os tostõezitos. O que era a fundação? A fundação é uma coisa que tem lá doentes. Agora estão em compostura do prédio. Porque já foi há muitos anos. Também tem uma capelinha. E então agora foram para Cabanas, têm-nos lá, que é para depois passarem para aquele sítio. Porque aquilo estava tudo a cair. E de maneira que eles quiseram compor aquilo. Estão depois numa parte de baixo, que eles estão com os deficientes lá. De maneira que assim, olha, foi tudo assim, feito com muito amor e carinho. Aquele senhor, ele merece o céu, o tal José Nunes Martins. Ele é que fundaram aquilo. É verdade. Eles fizeram tudo. O meu irmão foi ali um trabalhador que ele adorou, o meu irmão, coitadinho. No fim daquilo está pronto, era para todos. Eu tive a minha filha mais velha lá. Foi. A minha filha mais velha nasceu lá na fundação. Era hospital? Chamou aquilo a fundação. É a fundação. Não sei se tem outro nome nisso, não. Sabe que eu não ando a parte destas coisas. Foi lá que eu tive a minha filha. Os outros não. Os outros dois foi em casa. Foi a minha mãe, a parteira. E quando é os mortos, ia vestir os mortos e tudo. Os seus filhos não vivem aqui? Vivem. Um está em Oliveirinha. Tem uma menina só. Também já tem um dom, porque ela está com o doutor Catalino a trabalhar. Ela tem lá a fardinha dela, o chapelinho na cabeça, a sua capa e aquilo tudo, mas eu perco-me dos nomes que dizem. Lá tem a fotografia dela. É só filha única. E então, tenho o mais novo, teve 4. 2 meninas e 2 meninos. O mais velho já está com uma moça já há muito tempo. A outra também está ali a trabalhar naquelas fábricas em cima. Também já tem, parece que 20, 21 anos. E então, o meu mais pequenino tem 12, vai fazer agora 13. E eu, a minha Soraya tem, ela é a diferença de 1 ano e pouco, um do outro, do meu Celcito e dela, a minha Soraya. Os outros são os mais velhos. Não estavam cá, estavam em Lisboa, eles depois já mudaram para aqui. Pronto. E de maneira que chegou bem. Os meus só são 3 também. Acho que chegaram. Era para ser só 2, ainda veio outro. Aos pequeninos digo, vieram do Brasil. Depois dizem, você é pequenino e eu sei que, olha, isso foi medidas do meu pai que me mandou. Eu não sei as medidas que ele tirou, se calhar enganou-se. Esta gente ri-se comigo, não é? Bem, do que é que gosta mais aqui da aldeia? Eu praticamente acho que gosto de tudo. Acho que gosto de tudo, do terreno, do ar que a gente apanha, as pessoas, algumas é que são assim um bocadito bailarinas. Gosto de me dar bem com toda a gente gosta de mim, riem-se comigo, digo as minhas graças e tudo mais, gostam muito de mim, gosto muito de dar. Tenho muitas amigas de hortaliças, de outras coisas das minhas terras, às vezes venho com os sacos cheios, dou a uns e a outros, outras coisas mais. Dinheiro não posso dar, que eu também não tenho muito, não posso dar. Assim, várias coisas. Gosto de toda a gente. Se não gostam de mim, não sei porquê, nem porque não, nem gosto de discutir, nem gosto de andar com barulhos. Graças ao Altíssimo, com a idade que estou, nunca pus os pés num guarda. Lá onde eles estão, naquele lugar, nunca. E Deus queira que nunca lá chegue a pôr os pés. Mas de resto, toda a gente gosta de mim. Não sei porquê. Pronto, tenho esta coisa comigo.